Bom dia, pessoal. Então, dando sequência aí, né, no curso de agente penitenciário, dando sequência à matéria de crimes de funcionário público contra o quê? A administração pública, certo? E nós paramos na última aula estudando o crime de peculato. Não sei, acredito que eles irão mudar, porque na prova passada caiu o quê? O crime de peculato. Então, pode ser que caia esse ano o crime, nós vamos ver hoje mais para frente, corrupção passiva, concussão, mas o crime de peculato é um crime que vários concursos gostam dele, né? E nós começamos aí com a primeira modalidade, que é o peculato apropriação, que é quando o funcionário, em razão do cargo, apropria de bem que chegou na sua posse de forma legítima. Chegou na sua posse de forma legítima. Lembrando que aqui tem a elementar funcionário público e funcionário públicos, como vimos no artigo 327 do Código Penal, é qualquer um que exerce cargo, emprego ou função pública, remunerada ou não, permanente ou temporária, incluindo as entidades paraestatais, conveniadas e controladas pelo poder público. E aquelas pessoas que exercem cargo de chefia e direção têm um aumento de 1/3 da pena, com exceção à autarquia, que tiraram o quê? Da redação. Beleza? Então, quando eu falo funcionário público nesse crime aqui, eu estou pensando em todos aqueles funcionários públicos, inclusive o jurado, o mesário. Lembrando que tutor, curador, síndico não são tidos como funcionário público, porque eles, segundo o direito civil, eles têm o quê? Munus público, não é funcionário público, certo? O peculato, a apropriação, nós temos uma gama de exemplos, né? Com relacionado ao funcionário público. Porque, em regra, o funcionário público tem uma função. E, em decorrência dessa função, ele recebe o quê? Materiais, objetos, bem móvel, dinheiro, licitamente. E vem o quê? A se apropriar. No nosso caso, nós temos aí funcionários que são encarregados de controlar o quê? As armas, né? Então, o agente chega com a arma dele particular, entrega a arma, deixa a arma na intendência e pega a arma da corporação para trabalhar. Aí aquele intendente vê que tanto de arma, fala assim, vocês não vão notar nenhuma arma aqui. Mas todas as armas chegaram lá de forma o quê? Lícita, de forma o quê? Legítima. Aí ele vem a se apropriar de alguma daquelas armas. Então ele está cometendo o peculato, o quê? A apropriação. Os veículos que ficam, que são apreendidos e vão para depósito, tem um funcionário que fica encarregado. Se ele é um funcionário público e vem apropriar do toca-fita, da roda, né, do pneu, do veículo, ele está se apropriando de um bem que chegou licitamente ao seu poder. Então ele está cometendo o crime de peculato na modalidade apropriação. Meus amigos, aqui eu vou falar várias modalidades de peculato, mas tudo é peculato. Então eu posso ter uma questão que vai te dar uma das espécies e vai perguntar qual crime é. Aí vai estar lá, por exemplo, roubo, extorsão, concussão, corrupção passiva e peculato. Então é peculato, independentemente se é apropriação, se é furto, se é culposo, se é eletrônico, se é estelionato, que nós vamos ver aqui. Mas eu posso ter uma questão também, que ele te dá lá um exemplo e as alternativas são todas escritas em peculato furto, peculato apropriação, peculato estelionato, porque ele está querendo saber a espécie de peculato. Porque quando você lê o artigo 312 e 313, lá não fala nada de peculato furto,
peculato, estelionato, peculato, não fala nada disso. A doutrina que vem e dá o quê? Esse nome. Beleza? Então aqui nós temos o peculato, a apropriação. Também temos o peculato que desvio, que é ele desviar em proveito próprio ou alheio, né, um objeto do qual tem o quê? Posse. Normalmente acontece muito o peculato desvio quando está envolvendo o quê? Dinheiro. Ele recebe o dinheiro e desvia o dinheiro em proveito próprio e alheio. Ele está cometendo peculato que desvio. Beleza? E só para relembrar, na última aula falamos do peculato desvio e todas as características, até do uso de viaturas, falamos na aula passada. Então nós vamos pular para não perder muito tempo no peculato desvio. Só lembramos que em regra, usar a viatura e equipamentos não consumíveis não caracteriza o quê? O peculato desvio. Beleza? Então passa aí pra gente, por favor. Então nós já lemos, né? Pode passar. Pode passar, nós já trabalhamos isso. Pode passar. Pode. Vamos lá. Pode. Peculato furto. Então nós paramos aí no peculato furto. O peculato furto, a palavra-chave é utilizando de facilidades. Utilizando de facilidades. Então, o funcionário público utilizando-se de facilidades, vai o quê? Subtrair. O que é subtrair? Pegar, tomar o bem para si. Então, normalmente, nós temos lá o intendente, vamos lá, o intendente, vamos pôr aqui o agente lá, o intendente. Ele tem vários amigos, Então, o amigo dele tem facilidade de chegar até o setor em que o responsável, o encarregado de cuidar do armamento está. Eu falo armamento, mas pode ser qualquer equipamento, né, gente? Não precisa ser só a arma. Nós falamos armas, que é um instrumento, né, que o agente utiliza constantemente aí. Certo? Não só o agente, como os órgãos de segurança pública. Certo? Então, ele tem facilidade. E nessa facilidade, ele aproveita para o quê? Subtrair um armamento ou qualquer objeto que da administração. Então ele vai cometer o peculato, furto. Mas olha a diferença do peculato furto para apropriação e desvio. Lá ele tinha a posse em razão o quê? Da função, em razão do cargo. Aqui ele não tem, mas a condição de funcionário público lhe proporciona uma facilidade de chegar onde ele está. Qualquer pessoa não chegaria, entraria e iria com facilidade até a intendência. Agora, um funcionário público, utilizando a facilidade, né, até mesmo da hierarquia, da superioridade, ele teria o quê? Fácil acesso para cometer o peculato furto. Do mesmo jeito que o peculato apropriação e o peculato furto, eles são peculatos impróprios naquela classificação que nós fizemos. Porque uma pessoa que não é funcionária pública, se ela pratica uma apropriação em razão da função, né, que ela tem, mas essa função não é de funcionário público, ela pratica o crime de apropriação indébita, crime contra o patrimônio. A mesma coisa aqui. Se eu tenho pessoas fazendo isso aqui e não é funcionário público, nós temos o crime de furto, que é subtrair coisa alheia a móvel. Então, se por acaso alguma pessoa que não é funcionário público consegue ingressar na repartição e subtrai um bem, ela não pratica o quê? O crime de peculato. Ela pratica o crime de
furto. Um exemplo que nós podemos dar aqui para mostrar a diferença, que uma mulher poderá, ou um marido, utilizar de facilidade, mas não é funcionário público. Nós temos um funcionário público, que pode ser homem ou mulher, e ele tem a namorada, a esposa. Constantemente ela vai com ele levar no serviço, busca, vai, busca, né? Que tem um homem que hoje a mulher está dominando, né? Não é marcas erradas, você só dá o tempo de trabalhar e já busca de novo, né? Então, ela indo totalmente, aí o camarada que está ali começa a conhecer, aí tem uma festa, por exemplo, tem uma festa, vai lá, começa a fazer amizade, aí um dia ela chega lá, vem buscar o marido. Como que ela está habituada a fazer isso, você vira e fala, pode entrar, ela entra. Então ela está utilizando o quê? De facilidades, não da condição dela, mas da condição que o marido dela tinha, ou da mulher, de ser funcionário e ter o quê? Esse tipo de relacionamento. Aí ela, utilizando dessa facilidade, ela entra lá e subtrai. Só que ela é funcionária pública? Ela é funcionária pública? Então ela vai cometer crime de funcionário público com administração pública? Não. Então aí vamos ver qual a conduta dela. Existe uma outra conduta, um outro crime no Código Penal que prevê a punição de subtrair coisa alheia móvel que não é funcionário? Nós temos o crime de furto. Então, se é o funcionário público, peculato, furto. Se é uma pessoa que não é funcionária pública, ela comete o crime o quê? De furto. Beleza? Nós vamos ver a diferença, para vocês não precisam se preocupar muito com furto, porque contra vocês não cai o crime contra patrimônio, né? Só cai o crime, por isso que a prova fica bem mais fácil, que só cai crimes de funcionário público contra administração. Mas para vocês entenderem que várias condutas, mesmo que semelhantes, praticadas por pessoas diferentes, pode gerar crimes o quê? Diferentes. Agora, cai na prova a esposa que não é funcionário público, em conjunto com quem é funcionário público, utilizando de facilidade, entram na administração e subtraem, qual o crime que A e B cometem? Porque a circunstância elementar de funcionário público comunica-se o quê? A terceiro. Conseguiram perceber? Só que esse tipo de questão, normalmente, quando ela cai muito em concurso. Só que ela cai em concurso quando envolve todos os crimes, porque o cara estuda furto. Todos os crimes que eu falo assim, pelo menos crimes contra o patrimônio e crimes contra a administração. Porque o cara sabe o crime de furto, sabe o crime de funcionário público, administração pública, então dá para ele bolar uma questão, um caso que vai envolver um crime ou outro. Porque nessa mesma situação, se eu falo que tem um funcionário e um terceiro praticando crime conjunto, mas o terceiro não sabe que aquele é funcionário público, a resposta seria peculato para um e furto para outro, no exercício que nós demos aqui. Então eles mudam uma palavra, muda a alternativa. Aí vem assim, letra A, ambos praticam o crime de furto. Letra B, ambos praticam o crime de peculato. Letra C, A, peculato, C, furto. Aí inverte. A, furto, C, peculato. Aí o cara fica o quê? Tem alternativa para todos os gostos. Aí ele tem que saber o quê? Desse conceito. Que o terceiro pratica o crime se estiver junto com o funcionário e saber que ele é funcionário público. Por isso que nesses exemplos vem assim, falando amigo íntimo, parente, para mostrar o quê? A ligação entre os dois. Mas o que eu quero que você saiba, se cair na prova falando que terceiro, juntamente com o funcionário público, sabendo da condição, ele vai responder pelo mesmo crime do funcionário público. Nos exemplos que estamos dando aqui, peculato. Mas poderia ser outro crime que nós vamos estudar ainda de funcionário público. E isto, nós vimos lá que o crime de peculato não exige necessariamente que o bem apropriado, o bem desviado, o bem subtraído seja um bem o quê? Público. Pode ser o seu bem. Você chegou lá, desarmou com a sua arma particular e pegou a arma da instituição. Tem várias armas particulares lá, não tem? Ele pega uma arma daquela o quê? Do particular, que você deixou lá. Ela some. Né? Então, independe se o peculato é um peculato de bem público ou bem particular. E a redação do caput do artigo 32 fala bem público ou particular. Já caiu em prova.
Quem tem a posse, e posse aqui, legítima no peculato ali, apropriação e desvio. Posse o quê? Legítima. Aqui, ele não tem posse. Ele vai utilizar de facilidade para subtrair. Lá não. Lá ele tem o quê? A posse. Então, olha lá. Parágrafo primeiro. Aplica-se a mesma pena, a pena de reclusão de 2 a 8 anos, se o funcionário público, embora não tendo a posse do dinheiro, valor ou bem, o subtrai ou concorre para que seja subtraído em proveito próprio ou alheio, valendo-se de facilidades que lhe proporciona a qualidade de funcionário. Aí eu coloquei, se não é funcionário público, nós teremos o crime o quê? De furto do artigo 155 do Código Penal. Admite-se a tentativa, como nos demais, ou seja, se no momento que o funcionário público está subtraindo, está pegando o bem, ele é surpreendido, ele não conseguiu consumar, ele irá responder pelo crime de peculato, furto, na modalidade o quê? Tentada. A consumação ocorre, a efetiva subtração da coisa, dispensando posterior posse mansa e pacífica do bem, seguindo a mesma linha doutrinária para o crime de furto. Ou seja, basta subtrair, ele não precisa sair da repartição. Se ele tomou, já configurou o crime. Vamos dizer que ele pegou e na saída tem uma revista. Aí na revista vai e descobre que o crime já aconteceu. Há 8 anos. Isso. O peculato, gente, o peculato, assim, vai depender da modalidade, se é falha ou não. Se é falha ou não. Certo? Não é assim que eu vou falha, porque o peculato culposo poderia mais enquadrar nessa falha. O que o bem jurídico do peculato está cuidando, o que ele está cuidando, é da moralidade, probidade e bom andamento. Então você espera, por exemplo, que eu receba o material e zele por aquele material, que é um bem público ou particular, independe. Então você vem e vai cometer, em regra, um ato ilícito, né? Um ato ilícito. Em outras palavras, ele está tendo, se você for olhar, ele está tendo uma falha? Está tendo uma falha na sua o quê? Personalidade. Ele está tendo uma falha na sua o quê? Na sua honestidade. Vamos dizer assim, na sua honestidade, na sua função. Né? Lembra lá que protege o bem jurídico, a moralidade, probidade e honestidade? Certo? Então, aqui, volta aí pra gente aí, volta aí pra gente. Volta aí, lá pra você ver aqui, ó. Volta. Pode voltar. Olha aqui, ó. Deixa eu ver. Não, desce. Não, pode subir. É porque, volta aí, é porque tá na característica aqui, ó. Bem jurídico tutelado. A moralidade, a probidade da administração pública. Então, a moralidade, probidade, tá a ver o quê? Com a honestidade, o andamento regular, adequado da administração pública. Então, ele está indo contrário aos anseios, aos princípios da administração pública. Por que eu estou falando com você que essa palavra falha ficaria melhor ao falar do peculato culposo? Porque aqui, no peculato culposo, o agente não quer que o bem seja subtraído. O agente não quer apropriar, mas por um descuido dele, o bem some. Isto, né? Isto se ele tivesse o quê? Aquela responsabilidade. Porque dependendo da situação, aí eu tenho que ver também, né? Eu tenho que ver. Ele deixou a porta aberta por quê? Para facilitar a entrada de outro. Aí eu posso ter
ele em participação em horas em peculato furto, horas em peculato apropriação. Então, se ele tem o bem, ele está guardando o bem, ele é o responsável por guardar o bem, e aproveita, deixa a porta aberta para o outro entrar, ele está cometendo em concurso com a outra pessoa o peculato que? A apropriação. Vocês conseguiram entender? Ou seja, na prova de vocês, sempre vai ter a palavrinha-chave para identificar claramente o crime. Então, se eu quero, porque se eu te dou muitos casos abertos, dependendo, pode configurar, né, pode ter dificuldade de saber o crime específico. Como eu falei para vocês aqui, uma mesma situação pode configurar o crime de furto ou peculato furto. Uma mesma situação pode configurar peculato apropriação, pode configurar o crime de apropriação que indébita. Também podemos ter até o crime o quê? De estelionato. É se você está enganando o outro. Então, por isso que, como para você é bem reduzido, eles vão colocar a palavra-chave. Né? Se ele quer o peculato de apropriação, ele vai falar lá, vai achar a palavra-chave, em razão da função. E ele tem a posse o quê? Legítima. Se ele quer o peculato furto, ele vai colocar a palavra funcionário público, utilizando de facilidades. Agora, esse peculato aqui, ó, normalmente, desse peculato aqui, vai desaguar nesse aqui, para o agente que agiu o quê? Com falha. Para o agente que agiu o quê? Com descuido. Então, o agente que age com negligência, imprudência e imperícia, que seria, por exemplo, pegando o seu gancho, funcionário responsável pela intendência vai ao banheiro e esquece a porta aberta, ele está agindo, né? Amparado aí por um descuido de um dever de cuidado. Então, se alguém entrou lá e utilizou de facilidade para entrar e subtraiu o bem, aquele comete peculato furto, aquele funcionário, e esse que violou um dever de cuidado através de uma negligência, uma imprudência ou uma imperícia, vai responder por peculato o quê? Culposo. Então, aquele responsável pelo bem, se o bem sumiu, tem crime para ele. Eu não preciso saber nem quem furtou. Eu não preciso saber nem quem praticou o peculato o quê? Culposo. Ele já responde pelo peculato furto. Ele já responde pelo peculato o quê? Culposo. Normalmente, esse aqui nós não encontramos. Se não tiver uma câmera para gravar, né, não descobrir. Mas eu tenho certeza que esse aqui vai responder pelo peculato o quê? Culposo. Por isso que funcionários que têm a função de tomar conta de objetos, bem, dinheiro e valor, ele tem que tomar toda a cautela, porque ele comete peculato culposo. Então, se ele chega no departamento para assumir o serviço e não confere, aí vem o outro no final que vem render, confere e vê que está faltando alguma coisa, esse que não conferiu vai levar a bomba. Porque não vai adiantar mais ele falar que não foi ele que pegou, não estava lá, mas ele agiu o quê? Com negligência, imprudência, imperícia de não conferir quando assumiu o quê? Serviço. E muitas das vezes acontece isso. O camarada vê que é tanto de coisa ali, fala assim, não vou conferir isso daí não. Mas chega um funcionário que é mais detido, confere,
mesmo que ele não seja o culpado, ele vai assumir o quê? A culpa. Por isso que eu falo que essas funções são das funções mais o que delicadas, porque ele está a todo momento aí sujeito a responder pelo peculato o quê? Culposo. E com relação ao peculato culposo, ele sempre gosta de perguntar sobre a reparação do dano. Como o peculato culposo foi uma falha, nessa concepção que falou, foi uma falha dele, ele não queria, ele não irá responder pela pena de 2 a 12 anos, não irá responder pela pena de 2 a 12 anos, e poderá ser extinta a sua punibilidade, ou seja, deixar de cumprir a pena, deixar de enfrentar um processo, se ele venha a reparar o dano antes da sentença, o quê? Irrecorrível. Então, normalmente, quando tem um peculato culposo, aí o que o encarregado fala por acusado? Aqui, paga. Porque se você pagar, vai perder o motivo da ação penal. Em vez do Ministério Público oferecer denúncia, ele vai oferecer o quê? O arquivamento, porque você pagou o bem, então ele vai ser extinto o quê? A punibilidade. Agora, vamos dizer, não vou pagar não. O que o Ministério Público faz? Oferece a denúncia, o juiz recebe a denúncia e começa a fase processual. Aí você ainda tem punibilidade. Se você pagar, ainda vai extinguir a punibilidade. Mas chegando ao final, não tem jeito mais. Quando eu tenho a sentença penal irrecorrível, aí você fala, agora eu vou pagar. Aí a administração fala, vai pagar, pode pagar, que o direito penal incentiva a reparação do dano. Mas se você esperou ter a sentença penal irrecorrível, vai pagar, mas vai cumprir a pena. Mas eu vou reduzir a sua pena, que é de metade. Então, na prova, pergunta muito isso. Até que momento, se você pagar, vai extinguir a punibilidade? Vai extinguir a punibilidade se você pagar até a sentença final. Teve a sentença final, tem alguma remédio? Tem. Você paga e cumpre a pena o quê? De metade. Se você pegou 10 anos, que a pena é de 2, né? Não, mas aqui nós não podemos confundir. Porque aqui o peculato é o quê? Culposo. Então, ou seja, a pena vai ser o quê? Bem menor. Então, se você pegou um ano, você pagou, você iria responder por 6 meses. Agora, o cara podia perguntar para mim assim, professor, mas isso é um crime de menor potencial ofensivo? Né? Passa para a gente. Não. Vamos lá, até o peculato furto. Pode, sobe. Olha aqui, ó. Vai mais um. Peculato culposo. Se o funcionário concorre culposamente para o crime de ontem, pena de detenção de 3 meses a 1 ano. Professor, isso é um crime que de menor potencial ofensivo. O que é um crime de menor potencial ofensivo? São aqueles crimes cuja pena não é o quê? Superior a 2 anos. Né não. Mas se vier uma condenação, você será reincidente em um outro crime que você vier o quê? A cometer. E outra, não quer dizer que você não vai pagar espontaneamente, que você não sofrerá uma ação civil para reparar o dano. Porque o direito civil fala que todo aquele que comete ato ilícito é obrigado a reparar o quê? O dano. Então você pode reparar o dano tanto dentro da esfera penal, ou sofrer um processo civil para a reparação do dano. Conseguiram perceber? Então, não vou pagar não, beleza, você não pagou, eu vou tocar o processo na esfera penal, você poderá ser condenado, terá reincidente para um novo outro crime, e futuramente também poderá ser acionado para poder reparar o dano. Aí é uma outra ação com o objetivo de reparar o dano.
Porque a ação penal aqui, o foco dela não é reparar o dano. O foco dela é apurar o quê? O crime. Agora, como estratégia jurídica, eu falo, se você reparar o dano, eu extingo aqui a esfera penal. Agora, se você não reparar o dano, eu vou continuar querendo te punir pelo crime. O que não impede futuramente ser acionado na esfera civil para reparar o dano. Então, entre aspas, né? Você vai ter que reparar o dano mais para frente. Todo dia vai ter que reparar o dano. Agora vai depender do momento que vai reparar o dano. Se você esperar a esfera civil, aí você vai ter que cumprir, né, a sentença penal. E se eu tenho uma sentença penal transitada e julgada, uma nova infração, você terá os efeitos da reincidência. Tem, é lógico que tem. É muito bom. Como que se faz isso normalmente? A arma sumiu, ele vai reparar a arma, você pede, faz um orçamento, 3 orçamentos da arma e dá o valor. Ele paga o preço da arma. Ah, minha arma tá velhinha, não quero saber. Quanto que é um 38? 38 é tanto. Quanto que é um 9mm? Tanto. Quanto que é o quê? Um 40? Tanto. Acabou, o valor é esse. Uma nova arma. Nós não vamos comprar arma usada, né? Esse é um orçamento que é feito. Beleza? Então lá, peculato culposo. Se o funcionário concorre culposamente para o crime de outro, detenção de 3 meses a 1 ano. O parágrafo 3º é o mais importante. No caso do parágrafo anterior, a reparação do dano, se precede a sentença irrecorrível, extingue a punibilidade. Se lhe é posterior, reduz de metade a pena imposta. Ah, professor, tá difícil, você está falando demais, muita coisa, né? Então, a gente fala muita coisa, porque tem uns que tem um conhecimento mais, já estudou, tem um conhecimento melhor, então a gente vai o quê? Aprimorando cada vez mais. Aquele que está estudando a primeira vez, basta guardar peculato próprio, apropriação, peculato apropriação. Ele tem que guardar a palavra-chave, em razão do cargo, posse legítimo, apropria do bem. Ponto. Peculato furto, não tem a posse, mais facilidade, vai pegar o bem. Peculato culposo, ele não queria apropriar do bem, ele não queria subtrair o bem, mas agiu o quê? Culposamente. O bem desapareceu. O que tem para ele? Reparar o dano, extingue a punibilidade somente no peculato culposo. Aí caiu na prova. Por isso que eu falei para tomar cuidado. Caiu na prova. Funcionário público, em razão da função, apropria-se do bem ou desvia-se o dinheiro. Depois vem o quê? A recompor, a reparar o dano antes da sentença penal. Extingue a punibilidade dele. Ao camarada lembra, tem um tal que se pagar antes da extinção, né, antes da sentença corrível, extingue a punibilidade. Aí ele erra. Porque o único crime de peculato do qual permite a extinção da punibilidade com a reparação do dano é somente o peculato o quê? Culposo. Conseguiram perceber? Olha o que nós falamos aqui. O avião é um bem móvel? Consumível ou não? Então, não enquadra no peculato o quê? Desvio. Não enquadra no peculato desvio. Ou seja, o que não quer dizer que não foi o quê? Uma infração o quê? Administrativa. Então ele irá sofrer um processo o quê? Administrativo. E não um processo o quê? Penal. Então, utilizar equipamentos, colocamos aqui, consumível, não configura o crime de peculato. O exemplo que nós temos aqui, com as devidas proporções, era com utilização do veículo. Não foi do veículo?
do veículo, a não ser no caso do prefeito, que nós temos o decreto 201 de 67, que lá pune expressamente o uso. Então, quando vocês pegarem a apostila de vocês, vai estar escrito lá peculato uso. E vai estar escrito: o direito penal não pune o peculato uso. E vai ter embaixo essa ressalva com relação ao que o prefeito, que eu coloquei na transparência para vocês, que é o decreto 201, que pune especificamente o prefeito. Como no caso também que eu falei do direito penal militar. Então, eu terei a punição em determinadas circunstâncias para pessoas especiais, porque tem normas especiais. Mas, na regra, para vocês aqui que não estão estudando essas legislações especiais, está estudando somente, né, os crimes de funcionário com administração do Código Penal, se cair uma questão dessa de equipamento, a resposta é não. Não configura o quê? Peculato. Porque não temos peculato de uso. A não ser em casos específicos, que eu reafirmo, e esses casos específicos não estão no edital para vocês. Conseguiram perceber? E vira e mexe, cai uma questão que está fora do edital, recurso simples, anular a questão, anexo ao edital, e não temos problema em anular a questão quando está fora o quê? Do edital. Mas para entendimento, a gente aborda o quê? Matérias que estão fora do edital, até mesmo para melhorar a compreensão, que eu falei que a aula aqui é tanto para a prova quanto para a própria vida de vocês. Dentro da classificação que nós falamos lá, porque se eu te perguntasse assim, os crimes de funcionário público são todos próprios. Por que são próprios? Porque não podem ser praticados por qualquer pessoa. Tem que ser praticado por funcionário público. Então tem que ver, porque eu tenho que ver o contexto, né, gente? Porque eu tenho várias expressões utilizadas de forma idêntica, mas em contextos diferenciados. Então, se eu perguntar, por exemplo, crime de homicídio é um crime próprio ou impróprio? Crime de homicídio é um crime impróprio, porque pode ser praticado por qualquer pessoa. O crime de peculato é um crime próprio, que só pode ser praticado por determinada pessoa. O crime de infanticídio, que é a mãe matar o filho no estado puerperal, só pode ser praticado pela mãe, que mata o filho. Então, o crime é próprio. Agora, dentro dos crimes próprios, vê se fica melhor assim, de funcionário público ou administração pública, existe uma classificação entre esses, do qual eu vou chamar o puro, o de próprio, e que eu vou chamar de impuro e o impróprio. Dentro da classificação, mas não sei se você está entendendo, ou seja, todos os crimes, do 312 ao 326, que estamos usando aqui, todos eles são próprios. Mas entre eles também tem uma classificação, que eu não estou falando dessa classificação mais geral, na classificação o quê? Específica. E lá eu vou falar que eu tenho um crime próprio e impróprio. O que quer dizer isso entre eles? Que vai ter crime que é próprio, segundo a classificação geral, mas se cometido por outra pessoa, a mesma conduta, vai configurar um outro crime. Como eu disse, peculato furto e o furto, peculato apropriação e apropriação indébita. Então, nesse caso, eu tenho, dentre esses peculatos, são todos próprios, uma modalidade, nessa nova classificação, de peculato impróprio, impuro. Porque se eu tiro o funcionário público, ele vira o quê? Outro crime. E eu tenho, dentro desses crimes também, aquele que é puro. Que se eu tiro o funcionário público, eu não tenho o quê? Nenhum outro crime, que eu dei o exemplo a vocês da prevaricação. Só que essa classificação de próprio e impróprio, eu falei que não é o tópico mais importante para vocês estudarem. Né? Talvez alguns até confundem porque não conseguem fazer o quê? Essa o quê? Diferenciação. Então eu peço que vocês guardem que o peculato, a concussão que vamos estudar daqui a pouco, corrupção passiva, prevaricação, são todos crimes próprios na classificação geral. É como se eu tivesse um gênero e depois tivesse umas espécies. Então, se cair numa prova perguntando de crime de funcionário público ou administração pública, eles são todos o quê? Próprios. Agora, entre eles, vai ter uma subclassificação.
Conseguiram perceber? Que foi aquela subclassificação que eu coloquei lá. Mas eu falei para vocês quando eu dei aula que aquela subclassificação não é o de mais importante. Beleza? Então vamos passar aí. Pode passar. E aí nós terminamos o quê? O artigo 312. O artigo 312, eu tenho lá a espécie do peculato apropriação, eu tenho a espécie do peculato desvio, peculato furto e tenho o peculato o quê? Culposo. Agora o 313 vai falar do peculato estelionato, modalidade de peculato estelionato, que é aquele peculato que mediante erro de outro e que você não provocou, você apropria de bem que chegou ao seu poder em decorrência do erro do outro lá. Acontece muito com relação a pagamento de contas, né? O cara chega a pagar, aí ele vai dar lá R$ 100, só que na verdade ele dá 200, porque o outro 100 está agarrado ali. Aí ele deu errado. O funcionário não interferiu em nada. Na hora que ele percebe que o cara deu errado, em vez de devolver, corrigir o erro, ele o quê? Apropria. Então ele comete o peculato o quê? Estelionato, que é o peculato do 213, que é o peculato mediante erro de outrem. Ele vai entregar o material ao departamento, chega lá, ele confunde o funcionário, entrega para o funcionário errado, achando que entregou certo. O funcionário que recebeu errado, vendo o erro dele, aproveita para o quê? Apropriar do material que chegou em seu poder por erro de outro. Olha que o peculato da apropriação chega ao poder dele licitamente. Ele era o destinatário final daquele bem. E ele se apropria. Peculato da apropriação. Aqui não. Chega mediante o quê? Erro. Beleza? Então é lá. Apropriar-se de dinheiro ou qualquer utilidade que no exercício do cargo recebeu por erro que de outrem. Então aqui não foi licitamente que ele recebeu, como no peculato que apropriação. Pena reclusão de 1 a 4 anos e multa. A conduta: inverter o agente no exercício do seu cargo após de valor recebido por erro de outrem. Se o erro for provocado pelo funcionário público, o crime passa a ser o quê? De estelionato. Ou seja, então, aqui o erro é da terceira pessoa sem nenhuma influência minha. Olha o exemplo que eu dei aqui. Eu cheguei e entreguei errado. Ele não influenciou para você entregar, não. Ele chegou e entregou errado. Você só aproveitou o quê? Da situação. Eu fui pagar a conta, eu não mandei... Ele deu o dinheiro veio junto. Eu não influenciei. Ele deu errado e eu aproveitei o quê? Da situação. Porque se eu induzir ele com ardil, astúcia, para que ele erre, aí já é o crime o quê? Do estelionato, e não o crime de peculato estelionato. O peculato culposo que ele agiu com negligência, imprudência ou imperícia. Não conferiu quem devia entregar, não olhou. Ou todo funcionário público que dá um desfalque na administração por culpa vai responder no peculato culposo. Se aquela conduta especial não tiver um tipo especial, né? Porque no direito penal é difícil você falar sempre. Porque sempre vai ter o quê? Uma lei que vai tratar caso específico. Como eu já coloquei para vocês aqui, a Lei 8.137, quando envolve aí finanças tributárias. A mesma conduta aqui, mas está envolvendo aí tributos, contribuições sociais, ela o quê? Vai para a Lei 8.137. Então, em regra, nós teremos aí sempre o Código Penal. Se não tiver um dispositivo diferente, como exemplo, nós temos do prefeito que utiliza a viatura, o veículo dele. Beleza? Pode passar.
313A e 313B, o que se chamamos de peculato eletrônico. E aí nós encerramos o peculato. Peculato eletrônico, 313A e 313B. O que é o peculato eletrônico? No 313A, ele vai proteger o banco de dados, o sistema, contra alteração ou inserção de dados falsos, que vão gerar um benefício para aquela pessoa. Eu tenho lá, né? Para ser promovido, precisa do curso X. Ou você não tem um curso. Ele vai lá no banco de dados e coloca o curso para você lá. Então ele está cometendo o crime do 313A. Esse crime do 313A, aí que vem a diferença. Não é qualquer funcionário público. No peculato que estudamos, é qualquer funcionário público. Peculato de apropriação, aquele que tem a posse, qualquer um. Peculato de furto, qualquer um que utiliza de facilidade. Aqui não é qualquer um. Na inserção e alteração, é somente o funcionário autorizado. É aquele que tem a senha. É aquele o quê? Responsável. Beleza? Então, olha aqui. Inserção de dados falsos em sistema de informação. Inserir ou facilitar o funcionário autorizado a inserção de dados falsos, alterar ou excluir indevidamente dados corretos nos sistemas informatizados ou bancos de dados da administração pública com o fim de obter indevida vantagem para si ou para outrem, ou para causar dano. Então aqui, olha lá, é o funcionário, está de vermelho, ó, funcionário autorizado. Então não é qualquer funcionário. Ali é somente o funcionário autorizado que vai inserir ou facilitar, alterar esses bancos de dados. Ou seja, ali quer proteger o quê? As informações que estão dentro do quê? Do sistema. Atenção, o sujeito ativo aqui é somente o funcionário público autorizado. Isto é, aquele que estiver lotado na repartição encarregado de cuidar dos sistemas informatizados ou banco de dados da administração pública. Se a conduta for realizada por funcionário público não autorizado, o crime será de falsidade ideológica. Então, ou seja, inserir dados falsos é crime de falsidade ideológica. Exemplo que nós temos aí direto aí é o camarada que pega aí carteira de habilitação, ele não tem a categoria C, por exemplo, ele tem a A, ou tem a C, não tem a A, ele vai lá e inclui a categoria, ou seja, inserir dados em documentos, dados falsos, ele comete o crime. Nós temos o crime de falsidade ideológica, podendo ser também até a falsidade documental. Temos outro crime, que é uma diferença básica entre o crime de falsidade ideológica ou falsidade o quê? Documental. Então ele irá responder por outros crimes que qualquer pessoa pode o quê? Cometer. Mas aqui, se é o funcionário autorizado, que é o que nos interessa, ele comete o crime de estelionato eletrônico, segundo a doutrina, do 313A, que é a inserção ou facilitação de dados falsos em sistemas informatizados ou banco de dados. Já o 313B, ele não protege a inserção e facilitação de dados no sistema. Ele protege a alteração do sistema. Então, tenho 313A, eu protejo os dados que ali estão. O 313B protege o quê? O sistema. Protege o quê? O programa. E lá no 313B, aí volta a ser qualquer funcionário que alterar o quê? O sistema. Aí caiu na prova. Funcionário, sem ter autorização, altera o sistema, melhorando o sistema. Comete o crime? Sim. Porque a lei fala,
alterar sem autorização. Você não pode alterar. E a lei fala, se prejudicou, ela aumenta a pena, dando a entender que se não prejudicou, só é a pena do caput. Se prejudicou, aumenta a pena. Beleza? Passa aí pra gente. Olha lá. 313b. Modificar ou alterar o funcionário ou sistema de informação ou programa de informática, sem autorização ou solicitação de autoridade competente. Detenção de 3 meses a 2 anos e multa. Parágrafo único. As penas são aumentadas de 1/3 até metade se da modificação ou alteração resulta dano para a administração pública ou para o administrado. Ou seja, só de alterar já é o crime. E se além da alteração resultou dano, você vai ter o crime mais a pena aumentada. Tranquilo? Volto a falar. Estamos vendo todos, né? Vamos ver todos os crimes. Desses que vimos até agora, o mais importante é o quê? O 312. 313, peculato mediante erro de outrem. 313A, a inserção de dados falsos. Ou 313B, alteração do sistema. Tá aí, mas não são o quê? Dos mais o quê? Importante. Porque a prova é extensa, né? Ele tem que colocar o quê? Um crime lá. Na prova passada ele colocou o crime de peculato. Então não sei se a pessoa que vai fazer a prova de novo vai repetir o crime de peculato. Conseguiram perceber? Mas ele pode vir a repetir o crime de peculato, mas mudando a pergunta. Como, por exemplo, dos crimes abaixo, todos são de funcionário público ou de administração pública. Coloca lá peculato, né, concussão, que vamos estudar, corrupção passiva, que vamos estudar. Mais ou menos nesse sentido. Agora, repito, caiu de novo. Caiu na prova passada. Se você pegar a conclusão dele, o peculato é um crime que reincidente vem caindo o quê? Nos concursos. Então aí nós terminamos o crime de peculato. Beleza? Então nós temos peculato apropriação, peculato desvio, peculato furto, peculato culposo, peculato estelionato e o peculato que? Eletrônico. 6 modalidades aí, 6 espécies de peculato. Pode vir. Você vai dar um aí. Corre o risco, né? Com certeza, porque está dentro o quê? Da matéria. Mas se você me perguntar, se eu fosse colocar numa prova, eu não colocaria, né? Nós iríamos cobrar mais o que? A corrupção passiva, concussão. Mas já falando, né, do 314, o 314 vem a proteger o quê? O documento da administração. Vem proteger o quê? O livro da administração. Então, sonegar, inutilizar, destruir livro ou documento oficial que tenha a possibilidade de produzir efeitos da administração pública, comete o crime do artigo 314. Passa aí pra gente. Pode passar. Extraviar, sonegar ou inutilizar são de livro ou documento. Extraviar, fazer desaparecer livro oficial ou qualquer documento que tenha guarda, em razão do cargo, sonegá-lo ou inutilizá-lo, total ou parcialmente. Reclusão de 1 a 4 anos, se o fato não constitui crime mais grave. Tutela-se aqui o regular andamento das atividades administrativas, buscando-se inibir atos de funcionários que violam a confiança neles depositada, causando prejuízo à administração pública. Então, nós temos um crime praticado por funcionário que pega aquele livro, inutiliza, pega aquele livro e destrói para beneficiar alguém. Beleza? Esse tipo de crime, só para vocês terem ideia, ele tem o quê? Em outros dispositivos, em outras leis, que vêm proteger os documentos. Com relação, por exemplo, ao advogado, que o advogado ele tem o quê? Ele pode tirar os autos da repartição.
para poder analisar. Vem e destrói os autos. Ele está destruindo, inutilizando, sonegando informação? Tá. Mas para ele tem um tipo o quê? Especial. Estou querendo mostrar para vocês que uma conduta praticada por um gera 314. Praticada por outro vai gerar outro crime. Que vocês não precisam preocupar. Mas a título de estudo eu deixei para vocês também. Quem quiser dar uma lida em casa, passa aí para gente. Olha lá. Sujeito ativo funcionário público, né? Atenção. A Lei 8.137 constitui crime funcional contra a ordem tributária. Lembra que eu falei que sempre quando é ordem tributária tem um tipo específico? Além dos previstos, esse decreto aqui é o Código Penal, que nós acabamos de estudar agora. Estamos estudando. De 7 de dezembro de 40, olha lá, Código Penal, extraviar livro oficial, processo fiscal ou qualquer documento que tenha guarda, em razão da função, sonegá-la ou inutilizá-la, total ou parcialmente, acarretando pagamento indevido ou inexato de tributo, contribuição social. Ou seja, se o livro está envolvendo essa matéria de ordem tributária, não é o 314, vai ser o da Lei 8.137. Mas isso é só título de ilustração. Pode passar? Olha o artigo 356 do Código Penal. Inutilizar total ou parcialmente, ou deixar de restituir autos, documentos ou objeto de valor probatório, que recebeu na qualidade de advogado. Então, para o advogado também eu tenho o quê? Um tipo específico. Mas a vala geral cai no 314. Que é sonegar, inutilizar e extraviar livro oficial. Livro esse que tem o quê? Valor probatório. Tem algum valor. Livros que estão aqui, vai lá 10 anos, que não tem nada a ver mais, não prova nada, não serve de nada, esse livro não vai gerar o crime. Beleza? Então agora aqui, ó. Deve ser considerado documento toda peça escrita hábil a condensar graficamente o pensamento de alguém e apto a provar fato ou a realização de algum ato, significação ou relevância jurídica. Não são considerados documentos para efeitos da incriminação, ora estudada, os escritos já sem valor ou relevância jurídica para a administração. Ele tem que ter o quê? Algum valor. Então nós temos livro de entrada, saída. Aquele livro tem um valor probatório de saber se a pessoa entrou, saiu, quem esteve lá. Aí você quer ocultar alguém que esteve lá. Tem um livro, vai lá e queima o livro. Está cometendo o crime do 314. (315). Nós já estudamos o 315, quando falamos do desvio de verba pública. Agora, ninguém me perguntou qual que é a diferença de desvios de verbas e rendas públicas para o desvio de dinheiro lá do 312. Porque quando você recebe o dinheiro para a administração, aquele dinheiro vai entrar para a administração. O Estado, você paga um DAI, por exemplo. Você vai pagar lá um tributo, vai entrar lá no caixa único do Estado. Aquele dinheiro ainda vai ser direcionado para algum local. Peculiar desvio. Agora, quando eu tenho um desvio de verba pública, eu já tenho uma lei falando, ó, vou mandar esse dinheiro para você e com esse dinheiro é para fazer isto. Aí você, ao invés de utilizar o dinheiro para fazer aquilo que foi determinado pela lei específica, ou seja, eu tenho uma lei ordinária, você emprega ele para fazer o quê? Outra coisa. Esse é o crime do 315. O desvio de verbas ou rendas públicas. Já existe uma lei falando, ó, esse dinheiro é para fazer isso. Então eu te dou um dinheiro para construir uma escola. Você pega o dinheiro e faz outra coisa com o dinheiro. Mas tem.
Mas o que acontece, né? No direito nós temos um jargão. Se não está nos autos, não aconteceu. Então não adianta. Tá que nem. Olha aqui, ó. Você sabe que o camarada é traficante. Você sabe que é traficante. Mas se você não formou provas que ele é traficante, ele vai continuar traficando. Mesmo você sabendo. E outra, se você ainda utilizar de meios fraudulentos para ter a prova que ele é traficante, você que vai responder. Ele fica solto ainda. Né? Porque provas ilícitas são desconsideradas. Aí você responde por uma tortura, por um abuso de autoridade, nós vamos estudar a tortura ainda, né? Abuso de autoridade não. E eu acho que para vocês deveria ter a lei de abuso de autoridade. Poderia tirar alguma matéria que tem e pôr para vocês, que é muito mais importante, estudar os casos de abuso de autoridade que determinados de outras leis que tem para vocês. E você estuda somente a lei de tortura, que também é importante. Então vamos lá. O quê? Estou usando a transparência. Então olha aí. 315. Dá a verbas ou rendas públicas aplicação diversa da estabelecida em lei. Lei empregada em sentido estrito. Tem que ser lei mesmo. Não é decreto, não é portaria, não é resolução, é lei. Lei ordinária ou lei complementar. Detenção de 1 a 3 meses ou multa. Sujeito ativo. Somente funcionário público que tem o poder de administrar, da administração de verbas ou rendas públicas. Pode passar. Aí nós temos, né, aquele famoso decreto especificando também a conduta do prefeito, a conduta especial. Olha lá, são crimes de responsabilidade do prefeito. 3. Desviar ou aplicar indevidamente renda ou verbas públicas. Então o prefeito é uma figura que tem uma lei específica para o prefeito, que é a lei 201/67, decreto 201/67. Passa para a gente. Agora, este já é um crime o quê? Interessante e importante dentro de todos esses que estudamos. Então, estudamos até agora 312, peculato. E dentro de 312 eu tenho peculato apropriação, peculato desvio, peculato culposo, peculato furto. Depois fomos para o 313. Estudamos o peculato estelionato, que é peculato mediante erro de outro. Vamos para o 313A e B, que é o peculato eletrônico. Inserção e facilitação de dados falsos ou alteração do sistema de informação. Fomos para o 314, que é o extravio, utilização e sonegação de livro oficial, livro ou documento oficial. E vimos o 315, que é o emprego irregular de verbas ou rendas públicas. Professor, por que toda hora você repete? Porque é isso que é importante para vocês. Vocês têm que saber todos. Eu vou falando várias características aqui, mas vamos ver que para a prova, eu separei aqui em torno de 20 exercícios para complementar os exercícios que vocês têm na apostila. Vocês vão ver se você sabe os crimes e a palavra-chave de cada um deles, nem saber. Saber a palavra-chave de cada um deles, você acerta a questão. Porque aqui eu estou colocando crimes do prefeito, crime do advogado. Isso é só título de ilustração. Porque na prova não vai perguntar isso para você. Você tem que saber o quê? Os crimes e toda aquela gama de informação que eu dei de sujeito ativo, sujeito passivo, bem jurídico tutelado, concurso de pessoas, que quando praticado com funcionário público, comete o mesmo crime. Certo? Então, por isso que toda hora a gente vai ir tentando aí, né? Porque tem hora que o camarada dá aquela cochilada, ele perde na primeira, mas não perde na segunda. Ou na terceira, né? Agora, concussão. Exigir para si ou para outrem vantagem devida, mesmo que fora do cargo, mesmo que antes de assumir, mas em razão dela. Ou seja, você vai exigir vantagem indevida, utilizando o quê? Do seu cargo, da sua função.
Então nós temos vários exemplos com relação ao crime o quê? De exigência. Para numa blitz, aí eu vejo que você está documento atrasado, bebeu uma, assim, rapaz, dirigindo chinelo, tá sem a luz, uai, tô vendo um alto etílico, isso aqui vai dar o quê? Uns 5 mil mais ou menos, né? Crime, remoção, mas hoje é sexta-feira, uns R$ 1.000 ajuda, né? Você que sabe, você que sabe, você que sabe, o que você vai querer? Porque essa exigência, gente, ela pode ser direta ou indireta, né? Essa foi direta, né? Mas eu posso chegar, como nós vamos trabalhar, né? Ou seja, já dá para ele entender, né? Como que é? Então ele está cometendo o crime o quê? De concussão, que é exigir. Agora, para ser concussão, o crime e exigência, a autoridade que está exigindo, elas têm que ser competentes para praticar o ato que ela está falando. Então, o policial ele é competente para te multar, para prender seu veículo. Então, ali ele comete o crime o quê? De concussão. Porque ele tem que ser autoridade o quê? Específica. Delegado de polícia, estudou, passou no concurso. Já saiu a promoção para ele já sabe para o local que ele vai. Com certeza, onde ele vai chegar, tem uma pilha de inquéritos para ele dar sequência. Chega lá, tem um inquérito do fazendeiro. Ele vai fazer uma visita ao fazendeiro para se apresentar, né? Ele vai lá se apresentar, né? Fala que vai assumir a comarca daqui 15 dias e viu que lá tem um processo, um inquérito envolvendo o fazendeiro. Aí ele pergunta ao fazendeiro, como que você quer que eu comece a trabalhar? Pelo seu ou pelos demais? E deixa o seu lá para chegar ao arquivamento. Como que você quer? Depende, né? Do senhor. Ou seja, então mesmo antes de assumir, ele está indo lá cobrar o quê? Uma vantagem devida. Porque dependendo da nossa conversa, eu vou começar pelo seu. Dependendo da nossa conversa, o seu é o último. Olha aí, né? Nós temos que tirar proveitos, né, dessas minisséries. Porque as mulheres vão assistir a minissérie que a gente quer ver só o Cauã. Né? Quer ver o Cauã. Não vê, né, o que está acontecendo ali. Aí nós tivemos lá, né, era tanta mulher lá que eu já nem sei mais o nome das mulheres, né? Mas tinha lá o Cauã, pegava todo mundo, né? Aí pegou a de um fazendeiro lá, não pegou o fazendeiro? Aí o fazendeiro mandou matá-lo, não mandou? O delegado descobriu. O delegado foi lá na casa dele, né? Queria saber como que ele ia proceder. Aí o fazendeiro dá uma parte de dinheiro para ele e fala assim, esse processo vai ser arquivado. Né? Não vamos dar sequência. Ou seja, um exemplo, né? Para você ver o crime de concussão. Naquela época não tinha um crime de concussão. Porque o Código Penal é de 40. Né? Eu não lembro, né? Não lembro a data da missão, mas deve ser de 40. A missão parece que é antiga, né? Então, assim, a época, né, que vai retratando. Não sei também. Não, se o fazendeiro ofereceu, guarda aí, cena dos próximos capítulos. No entanto, esse crime nem está para vocês como questão de prova. Não está na matéria de vocês, que é a corrupção ativa. Mas eu vou falar, mas ela não está nem no contexto, no edital. Não entendi. Repete. Se ele solicitou, não. Eu não posso dar para solicitar. Que existe uma diferença tênue entre solicitar, nós vamos ver, e exigir. Exigir tem um tom ameaçador. Ele tem que impor um temor na vítima. Continua.
Não, não. E eu vou explicar você prevaricação daqui a pouco, você vai entender essa diferenciação todas. Isso aí não seria prevaricação, não. Calma que eu vou chegar lá na explicação. Nós estamos pulando já. Calma, eu vou chegar. Prevaricação é 319 e eu vou ter que falar também do 317, que é corrupção passiva. Calma, vamos chegar lá. Então, olha aqui. Exigir para si ou para outrem, direto ou indiretamente, ainda que fora da função, ou antes de assumi-la, mas em razão dela, vantagem o quê? Indevida. Reclusão de 2 a 8 anos e multa, tutela-se a administração pública e, secundariamente, o patrimônio particular. Então, o principal é sempre o quê? A administração pública. Agora, guardem, na prova não vai cobrar de vocês. Mas que o nosso amigo falou ali, ó. Para o direito penal, exigir é diferente de solicitar. Exigir é diferente de solicitar. Na exigência, eu tenho o quê? Um temor provocado na vítima. Um temor. Eu tenho o quê? Uma ameaça. A solicitação, segundo a doutrina de jurisprudência, não tem o quê? Esse viés. Por isso que não enquadra, né? Na hora que o agente chega lá e solicita um tiquinho de café. Um cafezinho, estou solicitando. O cara dá se quiser. Se não dá, não vai dar nada. Diferente de quando eu te exijo uma vantagem para não te fazer a sua multa. Se você não me der, eu vou fazer o quê? A sua multa. Né? Então, solicitar é diferente de exigir. E isso já é suficiente para você saber. Se na prova cair a palavra solicitar, é outro crime. Cair exigir, nós temos o quê? A concussão. Então, exigir para si ou para outrem, direto ou indiretamente, ainda que fora da função ou antes de assumi-la, mas em razão dela, vantagem o quê? Indevida. Beleza? Conseguiram? Guardaram a concussão? Crime formal, tá? Delito formal. O que quer dizer isso? Eu exijo, mesmo que eu não receba a vantagem, o crime configurou. O recebimento da vantagem é mero exaurimento do crime. Exigiu, configurou o crime. Independentemente se você vai ou não. Porque eu posso te exigir, você fala assim, não vou fazer nada não, pode fazer o que você tem que fazer aí, ué. Mas a partir do momento que ele exigiu, já configurou o quê? O crime de concussão. Porque na prova cai, para ter o crime de concussão, é necessário o recebimento da vantagem devida? Não. Receber é mero exaurimento do crime. A consequência do crime. A pena não é de 2 a 8 anos? Então eu posso dar a pena de 2, por exemplo. Agora, se ele recebeu, tirou proveito, o juiz pode, né, aumentar a pena. Em vez de dar 2, é dar 4, dar 5, dar 8. Entendeu? Então, ou seja, o recebimento não é essencial para a configuração do crime. Passa aí pra gente. Do mesmo jeito, né? Na Lei 8.137, quando envolve ordem tributária, eu tenho um crime específico para esse tipo de exigência. Então tá lá. Constitui crime funcional contra a ordem tributária, além dos previstos no Código Penal, que nós estamos estudando. Inciso segundo, exigir, solicitar ou receber. Viu que tem ali, ó, exigir, solicitar? Quer dizer que exigir é diferente de... Mas ele está dentro do mesmo crime. Nós vamos ver que no direito penal, nos crimes que estão estudando, o solicitar vai estar em outro crime. Aqui está no mesmo crime. Mas no direito penal, o exigir está no 316 e o solicitar vai estar no 317. Passa aí para a gente. Olha lá. Trata-se de forma especial do crime de extorsão, porque extorsão é um crime contra o patrimônio,
Extorsão lá também vem escrita a palavra exigir, mediante violência ou grave ameaça. Deve o agente deter competência para a prática do mal prometido. Aí quer dizer, o policial fala que vai multar, ele tem competência para multar. Faltando-lhe poderes para tanto, não será o crime de concussão, e sim um crime de extorsão, porque ele tem que ser o quê? Competente para fazer aquele ato que ele está falando que vai fazer, se você não aderir à sua o quê? Exigência. Consuma-se o crime com a simples exigência do delito formal, guarda essa palavra, delito formal, independentemente do recebimento da vantagem. O recebimento da vantagem devida é simples exaurimento da conduta a ser avaliado somente na aplicação da pena que nós falamos aqui. Admite-se também a tentativa. Pode passar? Pode passar? Pode falar? Não. Que nós vamos, viu? Por isso que nós temos o quê? Que estudar, né? O estudo. Porque não é na extorsão também, não. Nós vamos ver até o final da aula a sua conduta. Guarda a sua pergunta. Eu tenho a sua pergunta para responder. Essa é a pergunta dele, é: o policial rodoviário que faz vista grossa para que o ônibus clandestino passe, comete qual crime? Tem que responder essa. E tem que responder também o crime da prevaricação. Né? Então, ou seja, eu tenho que, né, ter algumas características, vai levar o quê? A crimes diferenciados. Beleza? Então falamos da concussão 316. Dentro da concussão, eu tenho uma outra modalidade de crime, que também eles gostam de colocar essa palavra nas provas, porque normalmente não está no dia a dia do candidato, que é o excesso de exação. É concussão, está dentro de concussão. A concussão é exigir direto ou diretamente, durante o cargo, em razão do cargo, vantagem devida. A concussão, ela vai ser quando você cobra indevidamente tributos ou contribuição social, ou quando devidos emprega meios o quê? Vexatórios. Então, falou de cobrança indevida de tributos, é concussão na modalidade excesso de exação. Então, olha lá. Seu funcionário exige tributo ou contribuição social que sabe ou deveria saber indevido, ou quando devido emprega na cobrança meio vexatório ou gravoso que a lei não autoriza, reclusão de 3 a 8 anos e multa. Parágrafo 2º. Se o funcionário desvia em proveito próprio ou de outrem o que recebeu indevidamente para recolher os cofres públicos, pena de 2 a 12 anos e multa. Ou seja, o parágrafo 1º está falando dele cobrar indevidamente ou quando devido empregar meio vexatório. Então ele recebe aquilo ali. Se ele empregar na própria administração, eu tenho excesso de exação, parágrafo 1º. Se o que ele recebeu de forma indevida, ele utilizar em proveito próprio, pegar para ele, ele vai cometer o crime do parágrafo 2º. Olha lá, parágrafo 1º. Se o funcionário exige tributo ou contribuição social que sabe ou deveria saber, ou quando devido, emprega a cobrança meio vexatório ou gravoso. Agora, se o funcionário desvia em proveito próprio ou de outrem o que recebeu indevidamente para recolher aos cofres públicos, reclusão de 2 a 12 anos. Qual que é a diferença? Porque normalmente a prova é isso, tem que cobrar. Qual a diferença do peculiar desvio, o desvio de verbas ou rendas públicas e o desvio aí do excesso de exação?
Porque o peculiar desvio é você desviar o dinheiro que você recebeu. Por exemplo, o desvio de verba ou renda pública é o desvio de um dinheiro que tem uma lei especificando o seu direcionamento. Aqui é o desvio de tributos e contribuições sociais que você recebeu e não repassou o quê? Aos cofres públicos. Porque o tributo e a contribuição social devem ser direcionadas ao ente específico daquele tributo ou contribuição social. No entanto, as instituições que recebem esses valores têm um prazo para que seja repassado o quê? Esse dinheiro. Então, conseguiram ver? Todos têm desvio. Mas o desvio do peculato não vem de contribuição social ou tributo e não vem de lei específica determinando aquele valor. Conseguiram perceber? Tudo é desvio, mas uma palavra ali muda. Desviou o que recebeu de tributo e contribuição social. Qual o crime? Excesso de exação. Desviou o dinheiro que você recebeu através de uma lei para ser aplicada em determinado fim. Emprego irregular de verbas ou rendas públicas. Se não tem essas características, que vai ser o desvio do peculato. Conseguiram perceber? Beleza? Então vamos dar um intervalo e voltamos aí na corrupção passiva. Beleza? Que é o próximo.